Olá a todas e todos. No programa de hoje, vamos receber o professor Rafael Rossoto Iores, que leciona no Departamento de História da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e que atualmente está na França como professor visitante na Sorbonne. Peço audiência para dar os likes, se inscrever no canal da TV GGN e contribuir através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com, do Superchat ou do Catarse. Rafael, é um prazer ter novamente aqui no programa do Agenda Mundo. Eu queria aproveitar que no momento você está fazendo, você está como professor visitante, né, na França, na Sorbonne, né? Então, eu gostaria de saber de você as suas impressões sobre a situação energética, né, aí na França, ou na Europa, se você tiver essa visão mais ampla, né, principalmente agora que, com a chegada do inverno, né? Agora, em breve, você vai voltar para os Estados Unidos, não sei se você vai encontrar uma situação melhor ou pior lá, né? Agora, em particular, aí na França, como é que você está vendo assim, a população, a questão do... Como é que a população está vendo essa questão do boicote dos combustíveis exportados pela Rússia? Obrigado, Ben, pela oportunidade. Sim, estou aqui desde o final do verão europeu, ou seja, no final de agosto. Foi interessante acompanhar um pouco esse processo aí climático, ou seja, a chegada do outono e agora do inverno, né? Mas diretamente nessa questão energética e que eu acho que, claro, uma maneira de olhar questões muito mais amplas, né? Questões políticas e geopolíticas e econômicas e ambientais do presente e do futuro, né? Isso tudo é o seguinte, quer dizer, e também incluindo um pouco aí o fato de eu morar nos Estados Unidos, né? Por exemplo, a inflação que tem sido muito forte, né, no mundo inteiro, aqui na Europa, inclusive, mais alta, né? Na França, nem tanto, mas na Alemanha, na Bélgica, em outros países, né, altíssima, acima de 10%. Os padrões deles é um absurdo, né? Mas também nos Estados Unidos, né, oficialmente abaixo de 10%, mas em algumas áreas da economia mais que 10%. Já vinha desde o ano passado, né? Já vinha desde o ano passado ligado à Covid, questões dos Estados Unidos também ligados ao consumo doméstico, muito forte daquele país, mas questões estruturais também das cadeias de montagem, de produção do mundo, né? Ou seja, já vinha nisso, né? Ou seja, um alto consumo do petróleo muito rápido que houve no passado, já tinha um pouco essa situação de dificuldades que já estavam impactando, né, o bolso e a vida das pessoas já há um tempo. Isso se agravou, evidentemente, com a guerra. Se eu digo, a guerra é trágica do ponto de vista humano, evidentemente, por lugar, mas também por outras questões, né, a sua arbitrariedade, né, a sua falta agora de possibilidade de conclusão, né, mas acelerou um pouco a urgência, né, dessas questões climáticas energéticas, porque também aumentou o impacto na vida das pessoas do ponto de vista do custo, da inflação, que eu acompanho aqui na França nos últimos meses, é isso, quer dizer, houve inclusive greves, né, relacionadas à inflação, está tendo várias greves em vários setores da economia. A França tem uma tradição forte grevista que continua, interessantemente, né? Em vários países os sindicatos foram enfraquecidos nos últimos tempos, mas aqui, embora eu acho também não são mais tão fortes como foram, as pessoas ainda conseguem, pelo menos, né, organizar-se de maneira de termos tido greve aqui de ferroviários, de petroleiros, né, nos últimos tempos. Por causa ou seja, o custo de vida aumentando e os salários não conseguindo acompanhar. Só que isso teve um impacto ainda maior no sentido não só do custo da gasolina, né, mas como da escassez de combustível. Começa a ter filas aqui para poder se abastecer, aquelas coisas, né, que a gente conhece no Brasil de muitos anos atrás. As pessoas fazerem fila de noite para poder abastecer, né, taxista para poder trabalhar no dia seguinte. Isso tudo para dizer o seguinte, é óbvio que isso tem um impacto político. Né? A gente não teve uma eleição ainda, desde que as coisas aumentaram. A conta de luz, a conta de energia aqui tem aumentado muito nos últimos tempos, assim como nos Estados Unidos. Né? Ou seja, isso tem um impacto, porque, de última análise, a gente viu agora na eleição dos Estados Unidos, né, onde o Biden até saiu bem, mas uma das grandes questões que as pessoas estavam muito frustradas em relação a irem lá votar é o custo de vida, é a inflação, é o aumento das contas, né? E como não viram uma perspectiva alternativa do Partido Republicano, ainda, né, meio que, em parte, pelo menos, chancelaram a continuidade dos democratas no Senado e tal. Mas é óbvio que é uma frustração crescente em relação a isso. As pessoas sentem muito diretamente isso no bolso. A gente, né, falava no Brasil já há muito tempo, o achatamento, né, do poder aquisitivo da classe média, o achatamento da classe média. Isso é muito claro.
isso tem um impacto. Você vê as pessoas falando, né, seja nos Estados Unidos, seja aqui na França, em específico, isso, um descontentamento. As pessoas até dizem, não, tem que fazer greve mesmo, porque tem que aumentar o salário, mas não quero que falte a minha gasolina. Eu quero que o governo subsidie o combustível. Quer dizer, tem um discurso muito contraditório, né? Porque reconhecem a questão da guerra. Ainda acho que existe um apoio, em geral, a grande maioria das pessoas ainda apoia a Ucrânia, portanto, ou seja, acusa a invasão da Rússia e apoia o apoio dos países para a Ucrânia, mas claramente começa a se perceber, né, um certo desgaste disso. Eu acho que nos Estados Unidos até mais acelerado, né, as vozes lá das autoridades políticas lá dizendo isso, que né, não pode ser eterna essa coisa, a gente tem que achar uma solução para isso, tem que haver uma negociação. E aqui eu acho que as lideranças políticas e da mídia um pouco mais proativas no sentido delas mesmas já falando disso, para impedir, né, que isso seja, essa frustração da população possa ser utilizada pelo partido de extrema-direita aqui, né, que inclusive tem crescido muito nas últimas eleições, né, se valha desse descontentamento para os seus interesses. Então, acho que eles têm sido proativos nisso de se dizer, olha, é importante que a gente continue apoiando, temos que achar outras maneiras, alternativas, né, de lidar com a questão do custo de vida e da energia, mas que não seja a custo do nosso apoio à Ucrânia. Quer dizer, é interessante, mas até que ponto isso vai ser levado, não se sabe. Né? Os analistas dizem que é nisso que o Putin conta, né? Com esse desgaste disso que vai, vamos dizer, essa guerra continuar não só, já quase um ano essa guerra, né? Mas vamos dizer que ela leve 2 anos, 3 anos, né? É muito difícil manter esse grau de unidade, né, de um apoio ocidental para apoiar a Ucrânia, se as coisas continuarem nessa toada. Né? E aí, claro, questões mais estruturais que se colocam. Se demonstrou, portanto, que as matrizes energéticas elas ainda são muito mais poluidoras do que deveriam ser, e numa possibilidade que estava começando a existir maior de energias renováveis e tal, que você até vê mais, e eu vejo mais carros elétricos aqui nos Estados Unidos, né, você talvez até em algumas áreas estava mais avançado, que você teve que ter, embora o custo do petróleo aumentando, reativar usinas a carvão, reativar, né, especialmente para aquecimento das casas, ou seja, estamos poluindo mais do que há um ano atrás, né? Então, isso também é muito complicado. Claro, aqui na França, especificamente, que tem uma matriz também muito nuclear, né, que se tentava desativar, agora está se falando que tem que se reativar, porque a gente não pode ficar dependente do petróleo exterior, especialmente do petróleo russo. Ou seja, isso demonstra que são questões muito complexas, onde você vai ter diferentes vozes, né, e é muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo agora. Né? Agora estão falando que estão tentando reativar as usinas nucleares aqui da França, mas isso não é uma coisa que você liga e desliga. Né? Eles estavam desativando, agora estão tentando reativar, mas isso leva tempo, construir outras, renovar as antigas. Né? Na Alemanha parece que não chegou a esse ponto. O Partido Verde, que está no governo, não permitiu, né, que é uma agenda histórica do Partido Verde alemão, fechar centrais nucleares. Né? Então, o que eles fizeram? Eles reativaram usinas de carvão. Ou seja, de novo, a poluição aumentando. Então, é por isso que eu acho que a questão energética ela tem não só essa relevância, evidentemente, mas essa capacidade para alguém que está analisando ver que, na verdade, é uma maneira de pensar como isso tem um impacto, uma causa, né, política, geopolítica, que pode, inclusive, ter um impacto aí eleitoral também. Né? Digamos, se as coisas continuassem assim com uma eleição que nem na Alemanha parece que vai acontecer tão cedo, embora lá o governo possa cair de maneira mais fácil que aqui, o presidencialismo aqui ainda, ou seja, um parlamentarismo presidencialista, né? O presidente ainda ele é muito forte, muito sólido, e a eleição está longe, mas eu tenho falado com alguns amigos franceses aqui, se a coisa continuar nesse ritmo, não seria impossível de imaginar que, de fato, aí a Le Pen, né, o governo aqui de história neofascista nesse país, né, de extrema-direita, poderia se beneficiar, né, desse contexto, desse desgaste aí, das outras alternativas, né, se as coisas continuarem a longo prazo se agravar nesse ritmo. Agora, claro, é uma coisa que vamos ver como é que vai ser o inverno. Aqui na França se fala abertamente isso, né? Pode faltar luz, pode faltar aquecimento, as pessoas têm que diminuir o termostato. Onde eu trabalho, na universidade, onde você vai numa instituição pública ou que não é na sua casa, claramente está mais frio do que costumava ser, eles baixaram o termostato, né, as pessoas estão mais agasalhadas dentro dos órgãos, né, das autarquias, dos órgãos públicos, dentro das casas existem campanhas para você baixar o termostato, as pessoas acham que estão fazendo, mas aí, não sei se por consciência, mas por conta de luz, da coisa, mas de qualquer maneira, ou seja, cada um fazer a sua parte, existem propagandas, campanhas sobre isso, mas, de novo, as pessoas vão querer fazer isso indefinidamente, né? A menos que haja uma
uma mudança muito grande de consciência. Então, isso pode, né, tem esse impacto a curto prazo, mas pode ter um impacto mais significativo no prazo mais longo, a depender do que vai acontecer. Vai depender também do que vai acontecer com a guerra, ou seja, é muito incerto fazer prognósticos. Eu espero que o que eu tenha dito aí, que eu também continuei, eu ofereça alguns elementos, né, que talvez ajudem a pensar um pouco essas questões. Agora, eu li os artigos, né, de que os europeus estão criticando muito, né, aos Estados Unidos. Até fiz um vídeo curto sobre isso, né, para o programa, né, da Agenda Mundo, que os Estados Unidos estão lucrando com a guerra na Ucrânia, né, porque estão vendendo o gás liquefeito para a Europa por um preço aproximadamente 4 vezes maior do que o preço nos Estados Unidos, né? Eles também passaram aí um meio de subsídios, né, que prejudica, né, por exemplo, na Europa, prejudica os carros elétricos. Né? E, fora isso, também a Europa está com escassez de armamentos, né? Vai ter que comprar armas dos Estados Unidos, né? Por estarem ajudando a Ucrânia, né? Já não tem, o exército alemão já está sem balas, né, sem munição, né? Equipamentos mais caros, mais sofisticados, que dependem também de chips, né, que estão em falta, né? Tentam dar essa escassez também. Então, os Estados Unidos seria o país que mais está lucrando com essa guerra, né? E o Macron acha que está reclamando, o pessoal da União Europeia também, né? Os altos oficiais da União Europeia reclamando, né, que está faltando solidariedade aos Estados Unidos. Teria que baixar o preço do combustível, né? E que, inclusive, eu cheguei a ler também de algum desses executivos aí da União Europeia, de que corre risco disso abalar a OTAN, né? Exatamente essa questão dos Estados Unidos não reconhecer, né, que a política dele está afetando os Estados Unidos, afetando a Europa, né, e querer culpar tudo no Putin, né? Então, é uma questão que o inverno vai mostrar ainda mais essas desavenças aí, né, que podem, não sei se chegaria, né, que fissuras isso poderia criar ou não na OTAN, né? Você tem alguma visão sobre isso? Eu acho que é difícil prognosticar isso, né? E eu só acho que é talvez um pouco mais complicado, né? Acho que os artigos que você leu claramente apontam questões reais, mas talvez na prognosticação seja um pouco mais complicado. Eu seria mais cauteloso. Isso estava acontecendo. Por exemplo, se você olhar um mês atrás, você via mais fissuras entre a posição europeia, que em última análise é liderada pelo Macron e pela Alemanha, pelo Scholz, né, e a posição americana. Você começava a ter um pouco mais de ruído de que, digamos assim, no início do verão, né, no hemisfério norte. Mas, claro, isso não é uma coisa linear. Já por causa disso, o Macron foi para os Estados Unidos, reativou a ligação com o Biden para tentar aparar as arestas, unificar o discurso. Houve essa semana, anteontem, uma reunião aqui sobre a Ucrânia, aqui em Paris, que a mulher do Zelensky veio e tal, e 53 países mandaram bandeira. Ou seja, as pessoas... política não é uma coisa assim, né? Tem essa tendência e ninguém pode fazer nada a respeito. Ou seja, está dentro dessa tentativa de reunificar o discurso. E eu não sei, por isso que eu acho que talvez essa análise seja um pouco... tem que ser enriquecida, que se é tão assim que só os Estados Unidos estão se beneficiando. Porque, claramente, você olha o ruído, pelo menos, especialmente pelo Macron, um pouco mais a frustração dele de que os Estados Unidos já estaria meio que cansado da guerra, mais do que os europeus. Na verdade, até um pouco o contrário, né? Dizendo, não, o nosso apoio tem que ser incondicional, é uma questão, se trata de defender a ordem internacional, a democracia, contra a tirania, né? Quase que quem dissesse, né, diretamente para os Estados Unidos, vocês que se dizem defensores da democracia mundial, como assim vocês estão cansados, né? Então, na verdade, tem outro lado isso. E por quê? Agora, por que o Biden, né, especialmente o seu chanceler, tem dito, olha, precisamos achar uma negociação, isso não pode ser definido assim, porque eles têm medo do impacto eleitoral contra os democratas já na próxima eleição, já estavam tendo uma agora, né? E a próxima vai chegar logo, 2 anos, tanto que o Macron tem mais 5, né? Então, eles têm que, sabe, ter mais o que apresentar para as urnas na próxima eleição, no sentido de baixar o custo da gasolina, do custo de vida, senão eles vão ser
podem perder a eleição, né, com o Trump ou outro candidato republicano. Então, assim, eu acho que é mais complicado que isso. Eu acho que tem setores da economia americana que estão se beneficiando, como sempre, armamentos, e petroleiro e tal, e gás natural, mas não é assim, não é uma coisa homogênea que tem um impacto tão linear, assim, tão né, claro, que os Estados Unidos está... O mundo não é assim branco e preto, né? Sempre tem setores que perdem ganhos dentro dos países. Tem setores armamentistas europeus que também estão se beneficiando. Então, é mais complicado. As indústrias petroleiras francesas, a Total, né, se dando muito bem com essa guerra, quadruplicou os seus ganhos, inclusive esses petroleiros que fizeram greve aqui nos últimos tempos, funcionários a Total, em sua grande maioria. Porque disseram, olha, os CEOs aqui, os executivos quadruplicaram os seus salários e o nosso aumento foi 5%. Quer dizer, que loucura é essa? Fizeram greve. Então, ou seja, tem muito mais complexidade nisso, né? Agora, é claro, você está absolutamente certo que o impacto ele já está sendo sentido de maneira muito clara. Aqui, eu acho que é mais fácil você fazer uma campanha abaixo do seu termostato, né, e as pessoas serem mais receptivas a isso do que os Estados Unidos. É muito difícil. O Carter, lá atrás, né, na crise do petróleo, lá nos anos 70, ele foi para a televisão e falou, baixe o termostato das suas casas. Ele foi ridicularizado pela população. Olha só, foi ridicularizado, mas uma das razões é que ele perdeu a reeleição. Né? E então, de uma maneira simplista, claro, mas eu digo, uma das razões que as pessoas falaram, mas que a gente não espera do presidente que diga como é que eu vou lidar a minha casa. Eu espero do presidente mudar a política macro do país. Eu não espero que vai me dizer que roupa eu tenho que usar dentro de casa, se eu ponho casaco ou não. Isso é um absurdo, né? Para aquela noção de liberdades individuais dos Estados Unidos. Então, é difícil fazer isso lá. A gente pode dizer o seguinte, que às vezes o impacto já está sendo sentido. Lá, eu acho que o impacto é mais nesse aspecto do custo de vida, né? De novo, ligado a outras razões, mas a questão energética ela é central. Como sempre, é central numa economia baseada no petróleo, no carvão, né? No carbono. E, claro, se a coisa ficar assim, numa indefinição permanente, por isso, né, analistas dizem isso, o Putin joga o the long game, né, ele joga com essa longa perspectiva. Agora, aí, claro, aí as sanções dizem, bom, mas a gente não quer que você sobreviva até o longo, a gente quer que você caia logo, a gente quer que as sanções sejam sentidas logo. Até o momento, eu não tenho a se acompanhar de maneira, não tenho os dados para mostrar aqui, mas até o momento o impacto tem sido não esperado na Rússia, né? Primeiro, porque é um sistema absolutamente autoritário, autocrático, é muito difícil que haja uma oposição viável ao Putin. Acho que o desgaste tem sido mais em relação à guerra mesmo, né? Chamar, reforçar, né? Convocar, fazer chamadas obrigatórias para os jovens se apresentarem para a guerra em si. Mas a questão das sanções parece que não tem desempenhado um papel tão importante quanto elas foram prometidas. Isso também, claro, impacta o debate político no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, sim, mas é indefinido e as nossas sanções não resolvem nada, então o que fazer? Né? E, claro que ninguém tem a resposta ao que fazer, mas você começa a ter essa demanda, né, da população, tipo assim, tá, tem que resolver isso, como é que fica isso? Né? E até que ponto, claro, né, especialmente para as bases mais conservadoras, especialmente nos Estados Unidos, eu diria, mas aqui também, essa coisa, tipo, tá, por que eu tenho que me sacrificar por um país que está lá longe? Aquela velho dilema da questão de aliados em guerra. Né? Se você não tem uma visão mais humanista, universalista, bom, tá, sinto muito ucraniano, mas é um problema de vocês. Não vou, sabe, me sacrificar a tal ponto por causa de uma guerra que está lá do outro lado do mundo, especialmente, digamos assim, uma visão mais conservadora de um republicano nos Estados Unidos. Então, é isso. É um jogo que está em andamento, um jogo muito complexo, né? E que, de alguma maneira, vai ter desdobramentos, inclusive, não só para os países ricos, mas para o resto do mundo, né? Está tendo já, evidentemente, né? Mas vai continuar com esse impacto, com essas complexidades. E tem outro jogador também, né? Que está faturando, que é o Erdogan, né? O Erdogan, como se pronuncia em turco, né? Acho que foi outro que está negociando com a Rússia, né? Suprindo muitas das necessidades da Rússia, né? Sim, lucrando, né? Agora, é um jogo em andamento, né? No início dessa guerra, eu estava no Brasil no verão, né? A questão toda era essa aliança inquebrantável com a China, né? Que foi prometida pelo encontro do Putin e do Xi Jinping no início do ano. Bom, a China já fez algumas críticas, quer dizer, não é tão inquebrantável assim. A China que estava, tipo, essa bipolar, vai suplantar os Estados Unidos, que até do ponto de vista inercial vai suplantar, tal, mas é um país que também está enfrentando seus problemas. Ou seja, bem-vindo ao mundo globalizado. As coisas é uma imensa, né, energia, assim, engrenagem que
que as coisas se impactam de alguma maneira. Então, acho que prognosticar é muito complicado, só para sintetizar, né? O impacto disso a médio prazo, no declínio americano, no declínio do Ocidente, na ascensão da China, na mudança da matriz energética, isso é muito complicado. Isso, a primeira coisa que eu acho que aí daria para concordar é que nada disso vai acontecer de um dia para o outro. Isso são processos muito mais complexos, lentos e, esperamos, não violentos. Porque você pode, além da guerra que está acontecendo, tragicamente, você poderia ter outros dobramentos nisso, né? Então, foi muito interessante que o Xi Jinping ter se encontrado com o Biden, agora recentemente, onde eles simplesmente concordaram em discordar. Eles não concordaram com nada, mas eles concordaram que eles não vão brigar agora. Eles concordaram em discordar, o que já é alguma coisa. A coisa parecia que estava num grau de desgaste onde, né, você poderia ter atitudes prematuras de ambos os lados. Isso para dizer o seguinte, de novo, né, essas coisas estão aí, estão abertas e como é que vão se colocar. Vamos de novo, o que é o que eu desejaria? Eu desejaria que parasse a violência contra populações civis na Ucrânia, é a primeira coisa. E aí, claro, dentro disso, né, você poder repensar o gerenciamento global das fronteiras europeias, matrizes energéticas, mas sempre uma coisa está ligada à outra. E como é que faz? Problemas aí. E vamos ver como é que o Lula vai se posicionar agora nesse novo mundo aí que ele vai encarar, né? É um pouco diferente daquela época, né? Pois é, por isso que eu acho, né? Estava conversando aí em outro momento que o mundo que o Lula, no qual o Lula vai ter que trabalhar é um mundo bem mais desafiador, né? Complexo, perigoso, instável, do que quando ele foi presidente pela primeira vez. Isso aí, além dos problemas internos que ele vai enfrentar, tem esse contexto também, e regional também até, né? A América Latina foi muito impactada pela pandemia, está numa situação econômica ruim, uma situação política instável, né? Mais em alguns países que outros, mas de qualquer maneira, né, esse gerenciamento vai ser muito complicado. Então, eu só desejo muita saúde para todas as pessoas que vão ter que participar dessa tomada de decisão e, claro, né, e que boas políticas venham desse processo. Rafael, bom, então aproveite aí o tempo que lhe resta na França, né? Mais 2 semanas, né? Sim. E bom retorno a Denver, né? Sua universidade lá em Denver, né? Exatamente, muito obrigado. Tá certo, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.